Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul pode ter mais uma fábrica de celulose da Brasel. O governo federal divulga novo PAC, destacando retomada da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. O PL promove ato por anistia em Três Lagoas e, em protesto em Campo Grande, expõe racha político. Motorista de aplicativo precisa de ajuda após sofrer acidente. Mutirão da Defensoria Pública atende internos do presídio masculino e garante acesso à justiça. A Casa do Trabalhador realiza feirão de empregos para PCDs. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a advogada Laura Aquili Nunes. Ela é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB local. E vamos falar também com o deputado federal Geraldo Rezende. Vamos agora com destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de Muay Thai, de um campeão treslagoense. Daqui a pouco eu explico quem é esse atleta. Combinado, Israel, já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. 6 horas e 37 minutos agora. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo desta segunda-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com incidência de muitas nuvens durante todo o dia. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 31. Paranaíba apresenta mínima de 15 e máxima de 30 graus. Aparecida do Taboado registra mínima de 16 graus e máxima de 30. Já Inocência tem mínima prevista de 16 e máxima de 31 graus. E Água Clara registra mínima de 17 graus e máxima de 31. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 18 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica é um pouquinho mais baixa, de 17 graus. E a umidade relativa do ar, essa sim está muito baixa. Já começa amanhã com 52%, Ana, e ela vai cair em torno de 31% já para o meio-dia, é o seu ponto mais baixo. Ou seja, aquelas recomendações que a gente vive repetindo aqui são válidas imensamente para hoje e para os próximos dias. Tempo seco, os grupos de risco, né? Os idosos, as crianças, as gestantes, têm que tomar cuidado e se hidratar muito bem, né, Ana? Exatamente. E quem sabe, né, essa chuvinha chega em Três Lagoas. Para algumas regiões do estado, o tempo deve mudar. Uma frente fria muda o tempo e provoca chuva, pelo menos em Campo Grande e algumas cidades, mais para a região sul do estado. A segunda-feira já em Campo Grande, inclusive, começou com chuva na capital e a previsão de mais instabilidade ao longo do dia. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia indica inclusive, risco de tempestade aí para boa parte de Mato Grosso do Sul até as 23h59. Segundo o aviso, podem ocorrer chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora e até queda de granizo, gente. O alerta é de perigo potencial e abrange mais de 50 municípios aqui do estado, incluindo a capital e regiões como Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Guatemi. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo instável está associado
aliado à passagem de uma frente fria combinada ao transporte de ar quente e úmido e a atuação de áreas de baixa pressão. A previsão é de que os maiores acumulados de chuva ocorram nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado, onde os volumes podem ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas. Além da chuva, a mudança no padrão atmosférico também deve provocar queda nas temperaturas, principalmente no período da manhã ao longo da semana. Então, uma mudança no tempo, principalmente para essa região sul. Campo Grande amanheceu chovendo hoje já. Aqui para Três Lagoas tem possibilidades de pancadas de chuva, né? Vai ser um dia com sol, muitas nuvens durante o dia, período de nublado. A mínima hoje de 18 e a máxima de 29 graus. Então, essa é a previsão do tempo. Vamos ver, né? Acho que está dando mais para aquela região mesmo do que aqui para Três Lagoas. Mas uma chuvinha seria bem-vinda, né, gente? Ainda mais com esse tempo seco, umidade relativa do ar baixa. E se chove, melhora um pouco. 6 horas e 41 minutos agora, 6h41. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você interagir conosco. Lembrando, Antônio Luiz, que hoje tem mais sorteio do Morango do Amor, né? Verdade. Vamos melhorar esse tempo, então, com o Morango do Amor. Isso mesmo. Aliás, o amor está no ar ou o Morango do Amor está no ar. E a gente também entrou aí nessa onda do momento. Tem essa sobremesa aí que tá dando o que falar para todo mundo aí. E você pode concorrer a 2 Morangos do Amor, presentão aqui do Grupo RCN para você. É muito simples, é só você mandar aí um comentário sobre a live do programa, sobre os assuntos que estão sendo abordados aqui. Participa, dando a sua opinião e pronto, você já automaticamente está participando através do nosso WhatsApp e também através das nossas redes sociais. São morangos do amor deliciosos, saborosíssimos, são da Denise Zonta, delícia, viu? Morango do Amor tá no ar aqui na TVC e na Cultura FM, né, Ana? Exatamente. Bora participar? Gente, é facinho, é só vocês participarem, né? Continuar mandando o teu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 999840163. Fique à vontade para você participar conosco. 6 horas e 43 minutos, já o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Falando, inclusive, gente, em segurança pública, vamos falando agora do presídio masculino de Três Lagoas, porque a Defensoria Pública aqui de Mato Grosso do Sul realizou um mutirão de atendimento na semana passada no presídio de segurança média de Três Lagoas. A ação de processos e a ação, na verdade, ela teve como objetivo acelerar a análise aí de processos e garantir que os direitos dos internos sejam respeitados. Cerca de 250 presos receberam atendimento jurídico gratuito da Defensoria Pública, né? Através desse mutirão, o presídio de Três Lagoas está com uma capacidade acima do limite, né? Hoje tem muitos presos na penitenciária de segurança média de Três Lagoas e por conta disso, né, para auxiliar, para verificar como que está a situação dos processos desses internos, a Defensoria Pública realizou o mutirão e a gente acompanhou. Dentro da penitenciária de segurança média de Três Lagoas, onde cerca de 800 presos cumprem pena, a Defensoria Pública realizou um mutirão para atender o maior número possível de internos que não têm advogado particular. A iniciativa contou com 2 equipes da Defensoria, somando defensores, estagiários e assessores. Os mutirões são necessários para dar vazão ao atendimento, como destaca a defensora pública Stephanie Giardini, que atua na primeira Vara Civil de Três Lagoas. É um atendimento que a gente resolveu fazer um mutirão no presídio. O doutor Danilo, ele é o titular, aqui o defensor titular da execução penal, mas são muitos internos, são muitas pessoas presas, então a gente resolveu juntar as 2 equipes para atender a maior quantidade de pessoas possíveis. Aqui dentro dessa penitenciária nós temos 800 presos internos, então esses mutirões são necessários para que a gente consiga dar vazão nos atendimentos, né? Quanto mais pessoas se disponibilizarem para estar aqui, melhor a gente atende, mais pessoas a gente atende. Todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem direito de saber como anda o
seu procedimento, todo mundo tem direito de ser reinserido na sociedade e a Defensoria Pública faz esse papel de reinserção e de atendimento com humanidade, com dignidade de todas as pessoas que estão aqui internadas. Então esse mutirão foi para isso, para a gente atender o máximo de pessoas possíveis. Atualmente, o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas contém cerca de 790 detentos e eles recebem vários tipos de atendimento, entre eles o da Defensoria Pública, que realiza hoje um mutirão para verificar como que se encontra o processo desses internos. De acordo com a defensora, durante o mutirão, muitos presos perguntaram sobre o direito à progressão de regime. A maior coisa que eles querem saber quando eles chegam pra gente é quando que eles vão progredir de regime, né? Então a gente trouxe impresso a data dos cálculos da pena, a gente depois do atendimento vai entregar para todo mundo e vai dizer para eles, se não tiver cometido nenhuma falta grave, quando que eles vão progredir de regime. É até importante que eles saibam, né, quando é a data, porque isso estimula também que as pessoas não cometam falta grave enquanto estão aqui internados, né? E consigam, de forma mais rápida, se reinserir na sociedade. Então, esse é o maior questionamento. Tem alguns outros questionamentos, questionamento de saúde, questionamento de transferência para outro presídio perto da família, questionamento de querer visita da família, né? Mas a maioria das pessoas que chegam aqui perguntam para a gente quando é a data da progressão. Esse homem cumpre pena há 10 anos e participou do mutirão para saber como está o trâmite do processo e destacou a importância do trabalho da Defensoria. Como a gente não tem um advogado, às vezes não tem uma condição financeira, nem a nossa família, sem a Defensoria Pública, né, sem esse órgão do governo, nós se sente totalmente desamparado, né, pela lei. Sem a Defensoria, nós não tem como nossos direitos ser preservados, muitas das vezes. Mesmo com o atendimento aqui na unidade, querendo ou não, um atendimento bom, as pessoas dão a oportunidade da gente falar, nos ouvem, mas se a gente não tiver a Defensoria, querendo ou não, nós não vamos ter a oportunidade de defender, como eu estou tendo essa oportunidade agora, de falar, se eu tivesse de falar alguma coisa, entendeu? Então eu acho importantíssimo mesmo o trabalho da Defensoria Pública, como o trabalho de vocês também, que se vocês não tivessem vindo aqui, eu não estaria sendo atendido. Hoje eu estou 10 anos aqui preso nessa unidade, mas está terminando, chegando ao fim nessa jornada, estou indo embora. Os defensores públicos vêm... Não tem como eles atender a gente de forma exclusiva, né? Porque só aqui tem mais de 700 presos. Mas sempre quando pode, eles estão vindo aqui, estão fazendo o trabalho deles. O trabalho da Defensoria Pública segue de forma contínua na cidade. Famílias e internos podem buscar atendimento direto no núcleo da instituição em Três Lagoas. Mas, conforme o defensor público Danilo Augusto, esses mutirões acalmam os reeducandos. No dia a dia, nós prestamos atendimentos lá no núcleo da Defensoria Pública, né? Os familiares dos presos que nos procuram, e a gente também nós fazemos mutirões no presídio, naqueles presos que encontram-se no regime fechado e não têm condições de comparecer até a Defensoria. Então, nós vamos até ele para poder prestar o atendimento jurídico. O defensor explicou que esse atendimento da Defensoria ocorre não apenas no presídio masculino do regime fechado, mas também em outras unidades prisionais. Nós temos aqui também o presídio feminino fechado, que a gente também presta o atendimento, e o semiaberto também, onde se encontram os presos que trabalham durante o dia e à noite são recolhidos em suas celas. Nós também prestamos o atendimento tanto aos presos quanto aos seus familiares. E qual é a importância de vir em loco desses mutirões? São vários os benefícios que surgem desse mutirão. Um deles é que você deixa o reeducando tranquilo, pois sabe que tem pessoas olhando a guia de execução e não estão esquecidos aqui dentro. A preocupação deles é de ficarem esquecidos e ninguém atuarem em favor deles, haja vista que eles não têm condições de contratar um advogado. E é aí que a Defensoria entra para poder deixá-los mais tranquilos e sempre estar fazendo os pedidos que eles vão galgando ao longo do cumprimento de pena. E tem muitos casos que realmente os pedidos estavam mais esquecidos, que demoravam ou não? Existe. Eventualmente a gente encontra alguns pedidos que a gente fez, ainda não foi julgado, a gente tenta contactar para que isso seja solucionado o mais breve possível. Nós encontramos às vezes presos com direito ao trabalho,
Então, nós fazemos o pedido de trabalho para eles, que é a remissão de pena. Cada 3 dias, eles ganham 1 dia de trabalho, remissão pelo estudo, remissão pela leitura. Então, tudo isso a gente busca solucionar e trazer para a guia de execução dele todos os direitos que eles vão adquirindo aqui dentro do sistema. Além da análise processual, a Defensoria atua em questões de saúde, pedidos de remissão de pena por trabalho ou estudo e transferência de presos. O trabalho continua mesmo após o mutirão, com pedidos sendo protocolados e acompanhados junto ao Judiciário. Nós agimos também por questões de saúde, os presos que aqui dentro estão e que não estão tendo adequadamente a sua saúde verificada, nós também atuamos em casos de transferências de preso que pretende ir para próximo de sua família em outras unidades, nós atuamos dentista quando necessitam de um tratamento mais apurado, enfim, o direito dos presos, eles são garantidos pela Lei de Execução Penal e são vários. Então, cabe à Defensoria Pública, dentro da legalidade, fazer com que esses direitos sejam respeitados, como sempre o são. E, quando não o são, nós, então, atuamos para que o preso tenha o seu direito verificado e garantido da melhor maneira possível. Tá aí, né, gente? Mutirão de atendimento para os internos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. A penitenciária que está superlotada, capacidade para 250, está com quase 800 presos. 6h52 agora. Vamos de mais informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o final de semana foi um final de semana agitado. Tivemos aí facada, inclusive, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, hein? Vamos começar pela briga generalizada que ocorreu ali no Nova Três Lagoas e que está dando um maior bafafá. Tudo começou, Ana, quando um homem foi a uma festa, num clube de festas, ali no Nova Três Lagoas, acompanhada da nova namorada. Teria rompido o relacionamento com a ex-companheira, conhecido uma outra pessoa e foi nessa festa acompanhada dessa ex-namorada. O que ele não sabia é que a ex-companheira também estaria nessa festa e com um novo namorado. De acordo com as informações repassadas pela polícia, houve ali um desentendimento entre a ex-companheira que estava na festa com a nova namorada do ex-marido. Aí foi um rolo entre eles, virou briga, eles foram colocados para fora do clube. Uma dessas pessoas ficou nervosa, pegou o carro, jogou em cima do atual namorado da ex-mulher. Aí foi um rolo na rua, carro bateu nos carros que não tinha nada a ver com a situação, as pessoas revoltadas saíram para fora, foi uma briga generalizada. Segundo a informação do boletim de ocorrência, Ana, uma mulher que não teria nada a ver na briga teria entrado para tentar apartar e acabou sendo esfaqueada, acabou levando uma facada no antebraço e também na perna e por pouco não foi mais lesionada, porque algumas pessoas conseguiram conter essa mulher que estava armada com a faca. A polícia militar foi chamada, conduziu a vítima até a UPA junto com o SAMU, onde ela recebeu atendimento médico e o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Mas chama atenção a situação de uma festa a qual as duas pessoas a qual já estariam em um novo relacionamento não teriam o discernimento para entender que a vida teria andado e o pau cantou, quebrou, como se diz no ditado popular, nessa festa após essa crise de ciúme, desentendimento, desinteligência entre essas pessoas, Ana. Que baixaria, Alfredo Neto, que rolo e confusão, hein? A gente viu aí nas imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais. E aí outras pessoas acabam participando, se envolvendo na briga no meio da rua e aquela confusão toda. Que coisa feia, hein? Que coisa feia, que situação. Lamentável, né? Segundo final de semana que a gente traz notícias assim, de brigas, né, fora desses estabelecimentos comerciais, desses locais que realizam festas, né? Dessa vez aí, olha só, uma briga generalizada, quebraram o carro. Que coisa, né, gente? Tudo por conta de ciúmes, acabou, olha lá, o outro sobe em cima do carro. Aí outras pessoas, não sei se tem a ver também, já vira aquele rolo e confusão. Deus me livre de uns lugares desses, hein, Alfredo? Que festas, hein? Festa que rende essas, geralmente, Ana.
essas festas aí saem do controle após essas pessoas passarem ali do nível de capacidade máxima de bebidas alcoólicas. E infelizmente a gente vê essas festas acontecerem, esse tipo de briga. Ana, não é caso isolado, temos outras brigas que acontecem, mas muitas dessas brigas a polícia é chamada e não vira em nada, porque geralmente entra aquela equipe do deixa pra lá, deixa disso, e cada um vai pro seu canto. Mas essa chamou a atenção por conta da cinemática, a qual esse ex-casal já estava se arrumando, cada um com uma pessoa diferente, foram pro local, houve um desentendimento. O novo namorado olhando aquela situação, a nova namorada olhando também, sem entender o que estava acontecendo, briga que foi parar do lado de fora, carro que foi jogado contra um desses desafetos e foi atingir carros de pessoas que não tinham nada a ver na situação, as pessoas que não estavam nessa briga, só observando o barraco, que saíram para poder linchar o cidadão que teria danificado os carros parado e que não tinha nada a ver na situação. Infelizmente, são cenas cotidianas que vemos diariamente ocorrer em uma cidade metropolitana, a qual as pessoas acabam utilizando a agressividade para resolver as situações mais adversas. Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável mesmo esse tipo de situação, viu, gente? Alfredo, mas não foi a única confusão, a única facada que teve final de semana, não. Teve um morador no bairro Guanabara que também levou uma facada? Isso, Ana. Sábado de manhã, a Polícia Militar foi chamada para atender um caso de tentativa de homicídio ali na rua Antônio Jeremias, onde um homem teria sido agredido por um grupo de pessoas e levado uma facada no olho. De acordo com as imagens de redes sociais a qual recebemos, esse homem estaria caminhando com o rosto ensanguentado e teria relatado para a testemunha que teria sido esfaqueado. Não disse quem seria o autor da facada. Eu ainda fui até o local, Ana, era a minha folga, mas fui até o local, não consegui localizar o atendimento da polícia ou do SAMU, não consegui conversa com algumas pessoas ali que só contaram que viram o homem ensanguentado caminhando pela rua Antônio Jeremias, mas que não teria visto mais nada e ainda não consegui acesso ao boletim de ocorrência para ter mais informações do ocorrido. Mas as imagens mostram esse homem caminhando com o rosto ensanguentado, confirmando que teria sido esfaqueado. É claro que a imagem é desfocada para não chocar as pessoas em casa por conta da cena forte. Mas para quem tem acesso às imagens, Ana, é possível ver que a situação foi bastante crítica e as chances de recuperação desse olho esquerdo desse homem é quase que impossível. Esse homem vítima dessa facada no olho, Ana, tem várias passagens na polícia por conta de furtos, é usuário de entorpecentes. Inclusive as pessoas geralmente ali estavam até comemorando o ocorrido como se tivessem sido vingadas, mas não sabemos o que de fato ocorreu. Se esse suspeito ele teria agredido a vítima por conta de um furto praticado, por dívida de entorpecentes, por conta de discussão entre usuários, não sabemos ainda o que houve, como foi. Estamos aguardando aí por parte do Sistema de Segurança Pública o carregamento desse boletim de ocorrência, caso a polícia tenha sido chamada para atender ou se as unidades de saúde chamaram a polícia depois desse homem procurar atendimento na rede pública de saúde. Não sabemos ainda, estamos tentando fazer esse levantamento, mas assim que tiver esse levantamento feito e tivermos o boletim de ocorrência na mão, iremos atualizar lá no RCN67 JP News. Ana. Quanta violência, né? Quanta crueldade, barbaridade em Três Lagoas. O Alfredo, mas a polícia também conseguiu apreender um revólver ontem? Isso, Ana. A Polícia Militar fazia rondas pela rua Antônio Estevão Leal, cruzamento com a Avenida Antônio Trajano, ali no novo aeroporto, quando, segundo o boletim de ocorrência, eles teriam avistado um homem caminhando usando um short jeans e uma blusa de frio e um volume na cintura ali por debaixo da blusa. Segundo a polícia, esse homem teria adentrado um salão assim que avistou a viatura da polícia. Isso teria levantado suspeita nos policiais que adentraram o local e fizeram abordagem a um homem. Segundo os policiais, depois de uma revista pessoal nesse cidadão, foi localizado um revólver calibre 38, revólver esse que estava municiado com 6 munições no tambor. Haviam mais 3 no bolso do homem que recebeu voz de prisão por estar com esse armamento ilegal. Não tinha documentação,
e o cidadão estava sem documento. De acordo com os policiais, ele estava apenas com um documento ali que comprovaria a denúncia por perda de documentos, extravios que ele teria feito no estado de São Paulo e que provaria a identificação dele. Mas como não havia um documento com fotos e não havia cadastro dele no estado a qual os policiais pudessem confirmar que se tratava daquela pessoa, os policiais, então, assim que deram voz de prisão, o levaram para a DEPAC para que a Polícia Civil faça a devida investigação para descobrir qual é a real identificação desse homem, Ana. Tá certo, Alfredo. Mais alguma informação, Alfredo? Não, nós vamos acompanhar o sistema policial para ver o que a gente consegue levantar. Tivemos outras ocorrências, acidentes de trânsito. Felizmente, nada tão grave. Tivemos apenas embriaguez ao volante, brigas, discussões, entre outras. Mas as mais graves foram essas que trouxemos aqui para aqueles que estão nos acompanhando no RCN Notícias. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. 7h01 agora. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 7h04 agora, 7h04. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Gente, o governo federal divulgou um vídeo do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, destacando a retomada da fábrica de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas. A divulgação, ela reacende a expectativa pela retomada da UFN3, paralisada desde 2014. Um vídeo divulgado na semana passada pelo governo federal colocou novamente a UFN3, a unidade de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, em evidência nacional. A peça faz parte da divulgação oficial das obras previstas no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e confirma a retomada das obras da unidade, que está com 80% da estrutura física concluída. A Petrobras está retomando a construção da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3.
Localizada no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a unidade está com 80% de sua estrutura concluída e retornou ao portfólio da empresa para diversificar e rentabilizar os negócios frente à dependência brasileira de ureia importada. Com logística rodoviária estratégica e facilitada para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, as maiores produtoras agropecuárias do país, a UFN3 será peça fundamental para garantir nossa soberania alimentar. Também atuará com resina de ureia para a produção de móveis, revestimentos, tintas, vernizes, couro e para o uso na indústria têxtil. A projeção é que a UFN3 produza diariamente 3.600.000 toneladas de ureia, 2.200.000 toneladas de amônia e 225 toneladas de amônia para venda, suprindo 15% da atual demanda brasileira. As obras estão incluídas no novo Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal, e devem iniciar em 2026 com investimento de 3,5 bilhões de reais. Segundo o Plano de Negócios e Gestão da Petrobras de 2025 a 2029, as obras devem ser concluídas em 2028, com a geração de 8.000 empregos diretos e indiretos. Junto com a Araucária Nitrogenados, a ANSA, no Paraná, e com as fábricas de fertilizantes Fafens, em Sergipe e na Bahia, a UFN3 compõe a linha de frente projetada pela Petrobras para atender 35% do mercado nacional de ureia, reduzir nossa dependência internacional do insumo e fomentar o desenvolvimento. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Durante evento realizado na semana passada em Campo Grande, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçou a importância da UFN3 no atual cenário geopolítico, sobretudo com o risco iminente de sanções econômicas dos Estados Unidos contra países que mantêm relações comerciais com a Rússia, principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil. De acordo com dados do Ministério da Economia, 23% dos fertilizantes usados no país em 2023 vieram da Rússia. Para Riedel, reduzir essa dependência passa obrigatoriamente pela conclusão da UFN3. Riedel também revelou que a empresa russa Akron, que chegou a demonstrar interesse na UFN3 em 2022, voltou a procurar o governo com a intenção de retomar conversas sobre a planta. No entanto, a unidade já está oficialmente incluída no plano de investimentos da Petrobras. Em relação ao fertilizante da Rússia, é a nossa grande ação, não é só uma questão de mercado, é a estratégia de produzir mais aqui. Vocês estão vendo há quantos anos a discussão da UFN3 em Três Lagoas, você sai de 15% para 30% da produção de nitrogenado no Brasil, isso avançou, né? O plano, primeiro lá no começo do governo foi colocado no plano estratégico, depois evoluiu para virar plano de investimento e agora já está com plano de investimento. Essa é uma medida extremamente relevante que tira um pouco dessa dependência, né? Ontem ainda recebi a informação de que aquele grupo Akron, aqueles russos que vieram aqui no primeiro momento para pegar Três Lagoas, querem retornar aqui para discutir o assunto, só que já está com a Petrobras, já está no plano de investimento da Petrobras, mas vamos recebê-los, né, para entender um pouquinho qual que é ou a preocupação ou a intenção deles. Tá aí, né, o governador Eduardo Riedel, né, confirmando sobre essa questão da UFN3. Os russos também mostraram interesse novamente em tocar a fábrica, só que a fábrica ela já está no plano de negócio, no plano de investimentos da Petrobras. Inclusive está em processo de licitação para a contratação da empresa que vai ficar responsável aí pela retomada da fábrica. A gente espera que desta vez realmente essa fábrica realmente seja retomada, né? É importante para reduzir a dependência de fertilizantes. Hoje o Brasil compra muitos fertilizantes de fora e a ideia é que o Brasil se torne mais independente, que possa produzir o seu próprio produto. 7h09, mas ainda falando em fábrica, a gente fala agora sobre celulose, porque o governo de Mato Grosso do Sul acompanha de perto a possibilidade de receber mais uma fábrica de celulose da Bracell, empresa do grupo indonésio Royal Golden, a RGE.
RGE. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel neste mesmo evento aí em que ele falou da UFN3. A primeira unidade da Bracel no estado será construída em Bataguaçu, no leste aqui do estado. O projeto prevê um investimento de 16 bilhões de reais para a implantação da primeira fábrica de celulose solúvel do estado. A expectativa é que a licença prévia para o início das obras seja emitida até o fim deste ano. A nova unidade, ela marca a entrada da Bracel em território sul-mato-grossense e fortalece ainda mais o chamado Vale da Celulose. Segundo o governador Riedel, além da fábrica de Bataguaçu, a RGE, ela estuda instalar uma segunda linha no estado. Inicialmente, a segunda planta da Bracel estava prevista para o município de Água Clara, onde a empresa possui uma área de 110 mil metros quadrados com a operação da MS Florestal, voltada para a produção de mudas de eucalipto. No entanto, o projeto segue sem definição. A empresa avalia diferentes modelos, incluindo a produção de celulose crafta, usada na fabricação de papel e embalagens, ou uma planta mista que combine a celulose crafta com a celulose solúvel. Há também a possibilidade que a nova fábrica seja instalada em outro município do estado. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 3 fábricas de celulose em operação em Três Lagoas, 2 unidades da Suzano e uma da Eldorado Brasil. Juntas, as 3 plantas transformaram Três Lagoas em um dos maiores polos industriais do setor no país. Em 2024, a Suzano também colocou em operação a sua nova unidade em Ribas do Rio Pardo, considerada a maior fábrica de celulose de linha única do mundo. Além disso, a empresa chilena Arauco está em fase de implantação da sua unidade em Inocência, com o início das operações previsto para os próximos 2 anos. Muito bom, né, gente? Tomara aí mais uma fábrica de celulose, isso significa geração de empregos, importante para a economia do nosso estado, né? Mato Grosso do Sul vai se transformando num grande polo de celulose. E isso tem gerado muito empregos, inclusive até mesmo a falta de empregos diante de tantos empreendimentos, até por conta dessas indústrias de celulose que acaba atraindo várias outras empresas para todo o Mato Grosso do Sul. E por falar em emprego, 7h12, a segunda-feira, gente, deste mês já começa aí com muita gente em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E nesta semana, inclusive, vai acontecer o feirão de emprego com várias oportunidades, inclusive para os PCDs. Esse mutirão vai acontecer na Casa do Trabalhador. O repórter Israel Espíndola tem mais informações. Pois é, a gente começa a semana falando de oportunidades de emprego, principalmente, em especial, é claro, para pessoas com deficiência, PCD, porque na próxima sexta-feira, dia 8 de agosto, acontece aqui na Casa do Trabalhador o Feirão do Emprego. Sobre este assunto que eu converso agora com Sidney de Abreu, o gerente da Casa do Trabalhador. Sidney, quais os documentos é necessário para que essas pessoas possam concorrer a essas vagas? Essas vagas são exclusivas PCDs, então as pessoas, é obrigatório trazer o laudo que comprova essa condição PCD para ser apresentado à empresa. E também, de acordo com esse laudo, as empresas vão ver em qual vaga pode ser encaixado. Teremos aí, hoje já temos mais de 40 vagas, e entre elas almoxarife, auxiliar administrativo, carpinteiro, oficial de serviços gerais e pedreiro, tá? Sendo que temos aí uma expectativa de entrar mais novas vagas até o dia do evento. A partir de que horas começa esse feirão? Dia 8/8, a partir das 8 horas já estamos aqui atendendo, tá? Todos que comparecerem e as empresas também. Bom, a gente está no início da semana e as vagas estão surgindo. Faça o convite, por favor. Convido a todos aí, as pessoas que buscam essa oportunidade de PCD, que muitas vezes é difícil, né, de conseguir essa vaga. Teremos, então, agora essa grande oportunidade. Então, convido aí a todas as pessoas, né, portadoras de alguma deficiência, tá? São variados, porque cada função pode ser atribuído um cargo diferente. Então, a gente convida todos aí para comparecerem sem falta nessa sexta-feira. Bom, algum telefone de contato para que as pessoas possam aí tirar algumas dúvidas? Temos aí o 3929-1938 e também temos o nosso WhatsApp, 67-3929-1937. Só para a gente reforçar então, dia 8 de agosto, a partir das 8 horas. Isso, a partir das 8 horas aqui na Casa do Trabalhador, a Rua Munir Tomé, número 86, Centro. Aguardamos todos. Tá
Tá certo, Sidney, obrigado pelas informações. Tá feito o convite para este feirão, em especial, é claro, para os PCDs. Volto aos estúdios. Israel, pela tua participação, tá aí, gente, várias oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. As pessoas interessadas, então é só comparecer lá, inclusive não fecha para o horário de almoço. Agora são 7h15, 7h15. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, gente, com a advogada, presidente da OAB aqui de Três Lagoas, né? Nós vamos falar sobre a questão do Agosto Lilás, vamos falar das ações que vão acontecer aqui neste mês de agosto, que é um mês voltado aí para várias ações em relação à violência contra a mulher. 7h15, mas agora nós vamos falando de investimentos, nós vamos falando sobre saúde, porque o deputado federal, Geraldo Rezende, ele conseguiu, gente, vários recursos aqui para Três Lagoas. Nós falamos na semana passada, inclusive, recursos para o Hospital Auxiliadora, para o serviço de oncologia que está sendo implantado no hospital, conseguiu recursos também para a instalação de uma policlínica aqui na cidade e também recursos para novas ambulâncias do SAMU. Então, para a gente falar sobre esses assuntos, sobre esses investimentos que serão executados aqui na nossa cidade, nós vamos conversar ao vivo agora com o deputado federal Geraldo Rezende, né? Que vai dar mais detalhes para a gente a respeito dessas ações. Oi, deputado, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Bom dia a Três Lagoas, a região, bom dia a todo o Mato Grosso do Sul, bom dia a você, Ana Cristina. É uma satisfação enorme poder falar com vocês aqui através da internet, através dessa plataforma. E dizer que eu estou muito à vontade para falar dos trabalhos aí em Três Lagoas, principalmente das nossas conquistas que vão fazer com que o prefeito Cassiano e sua equipe possa ter obras importantes que vão ter impacto profundo na vida da população de Três Lagoas, principalmente na área de saúde e na área de educação. Conquistas que nós fizemos enquanto deputado federal, junto ao governo federal, conquistas que nós encaminhamos também através de emendas parlamentares, e mais ainda através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, onde Três Lagoas foi a cidade que melhor agraciada em Mato Grosso do Sul. Exatamente, deputado, e são recursos consideráveis. A gente, inclusive, divulgou na semana passada no Jornal do Povo, no portal RCN 67 também, um recurso muito importante que o senhor conseguiu por meio de emenda para a compra, na verdade, para a instalação de um serviço de radioterapia, né? Porque Três Lagoas ainda não conta com esse serviço. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais um pouquinho a respeito desses investimentos e como que vai funcionar todo esse processo. O serviço de radioterapia vai fazer com que Três Lagoas tenha aquilo que nós denominamos CACUM, que é um centro de atendimento a alta complexidade em oncologia. Então, ao invés de termos que encaminhar os pacientes de Três Lagoas para Campo Grande ou para o interior de São Paulo, toda a linha de cuidado com os pacientes oncológicos vão ser realizados em Três Lagoas. Nós encaminhamos 6 milhões de reais, está depositado na conta do governo do estado. O governo do estado vai dar uma contrapartida de 2 milhões e nós vamos construir toda a estrutura para recepcionar um aparelho chamado acelerador linear, que já também nós conseguimos garantir no Ministério da Saúde, no plano de expansão da radioterapia no país, esse aparelho. Primeiro, a construção do bunker, que é uma estrutura totalmente complexa, construída com normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para que evite, logicamente, contaminação através de radiações que esse aparelho ele emite. Então, nós estamos muito felizes com essa situação. O recurso foi depositado há mais de um ano atrás, ou seja, fevereiro e março do ano passado, e nós estamos tendo aí todo o encaminhamento que a instituição que vai recepcionar esse equipamento e essa construção, que é o Hospital Auxiliadora,
está fazendo todo o projeto e nós estamos atentos e cobrando para a agilização desse projeto. Com isso, nós vamos resolver a questão da oncologia, não só para Três Lagoas, mas para todos os municípios que tem Três Lagoas como sede da região de saúde. Também conseguimos um aparelho desse para o Hospital Regional de Campo Grande, já está aqui encaixotado no Hospital Regional, esperando a obra que está sendo feita ao lado do Hospital Regional. Essa obra demorou muito tempo, teve alguns contratempos que nós não precisamos enumerá-los aqui, e conseguimos, agora com a presença do ministro da Saúde, dia 9, aqui em Campo Grande e lá em Dourados, Alexandre Padilha, o pagamento do acelerador linear para o Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abraão, aqui da nossa capital, e eu fiquei muito feliz que foi uma conquista importante do nosso mandato, e a gente pode resolver de uma monta toda a questão da oncologia do Estado, à exceção de Dourados, que tem um equipamento já muito ultrapassado lá, numa instituição privada, mas que nós precisamos de construir alternativas da substituição desse aparelho com a máxima urgência possível. Três Lagoas também foi um município que herdou no PAC a melhor estrutura do Estado, em todo o Estado, e aí foi um cadastro feito pela Secretaria de Estado de Saúde, mas nós tivemos intervenção lá em Brasília, a chamada Policlínica. Policlínica é o local onde a população pode realizar todos os exames de alta complexidade, os exames mais elaborados, os exames especializados para subsidiar o diagnóstico médico, tais como a tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, raio-x, os mais modernos, ultrassonografia, métodos gráficos, enfim, todos os exames mais elaborados, ou seja, mais complexos, para subsidiar o diagnóstico médico e evitando aí que a população perambule por uma ou outra instituição, uma ou outra clínica, onde haja convênio, para que ela tenha acesso a esses tipos de equipamentos. Além disso, nós temos também aí no PAC 2023, o PAC passado, várias estruturas, como Unidade Básica de Saúde, a maior do estado, nós conseguimos colocar em Três Lagoas, além de outras estruturas com menor tamanho, mas que é muito importante para poder organizar toda a atenção à saúde. E o prefeito, que é médico, que é meu colega médico, está herdando, entre todos os 79 municípios, um conjunto de ações que vai, de fato, elevar aí muito a qualidade da atenção à saúde aí de Três Lagoas e da região. Muito bom, deputado. Inclusive, até o ex-vereador Valdomiro Aguirre está parabenizando a sua atitude enquanto deputado, e a gente tem percebido isso, inclusive o reconhecimento dos secretários municipais, do próprio prefeito, em relação à atuação do senhor. O senhor tem ajudado muito a saúde, esse sempre foi um dos focos do senhor, e é muito importante esses investimentos que o senhor anuncia agora, até porque a gente sabe que é muito importante o apoio parlamentar para que essas verbas sejam disponibilizadas e esses serviços sejam realmente executados. Então, a gente agradece o senhor aí, né, por todo esse empenho e que realmente tudo isso aconteça, que Três Lagoas possa realmente ter esse serviço de radioterapia, essa policlínica, que tudo isso realmente se concretize. O senhor está confiante para essa concretização, deputado? Eu estou muito feliz, porque a gente atua num leque de ações que vão possibilitar, principalmente a população mais humilde, a população mais carente, os usuários do SUS, os usuários da educação, porque nós conquistamos creches também, conquistamos unidade de saúde, como eu já disse, conquistamos um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial para as pessoas que precisam de atendimento na área de transtornos mentais, na área dos usuários de droga e álcool. Nós conseguimos também veículos para a área de educação, principalmente para o transporte escolar. E além disso, tem a emenda da bancada, aí são os outros 10 parlamentares junto conosco, que colocou um recurso bastante expressivo
para a gente fazer a canalização de córregos aí em Três Lagoas, evitando inundações e evitando transtornos, principalmente para a população mais vulnerável de Três Lagoas. Então, eu estou muito feliz e acredito que Três Lagoas em 2025, 2026, vai se transformar cada vez mais, já se transformou tempos atrás, mas vai se transformar num canteiro de obras, e a participação do nosso mandato foi bastante expressiva, e eu gostaria de agradecer aí o Grupo RCN por possibilitar essa prestação de contas e a gente fazer aqui, enumerar as ações que nós estamos fazendo para construir uma vida melhor a cada um que mora nessa querida cidade. Maravilha, deputado, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada, né? Obrigada por ter conseguido esses recursos, esses investimentos para a cidade, e isso é muito bom, essa prestação de contas, afinal de contas, o senhor teve votos aqui em Três Lagoas, e é importante a população saber, ter esse retorno daquilo que está sendo feito, né, pelos nossos representantes. A gente agradece pela tua participação, bom dia, viu? Bom dia a todos vocês e um bom dia a toda a população de Três Lagoas e da região. Um abraço. Deputada, a gente conversou com o deputado federal Geraldo Rezende, né? Falando então dos investimentos conquistados aqui para Três Lagoas, para a área da saúde. Muito bom. 7h26 agora, gente, 7h26. Falando sobre política, gente, o Diretório Municipal do PL, o Partido Liberal aqui de Três Lagoas, promoveu na manhã de ontem, né, o domingo, uma mobilização na Praça Rames Tebet, aqui no centro da cidade. O ato integrou um movimento nacional organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de pedir anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Durante o evento, lideranças locais do partido, entre elas o vereador Adriano César Rodrigues, do Sargento Rodrigues, discursaram aí, fizeram críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável por conduzir os inquéritos relacionados aos ataques na sede dos três poderes. Já em Campo Grande, uma manifestação semelhante evidenciou racha dentro do próprio partido. Um grupo de apoiadores usou adesivos com os dizeres "Fora Lula", "Fora Moraes" e "Fora Zambuja", incluindo o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, que deve assumir o comando estadual do PL, entre outros alvos do protesto. A imagem com 3 nomes lado a lado foi amplamente divulgada nas redes sociais pelo grupo Resistência MS. O deputado federal Marcos Polon, do PL, também se envolveu em polêmica. Ele foi inicialmente impedido de subir no trio elétrico do protesto em Campo Grande e precisou negociar com os organizadores para conseguir espaço na fala. Ao fim, Polon voltou a criticar publicamente a aliança entre o PL e o PSDB para as eleições de 2026, acentuando ainda mais a divisão interna entre as lideranças da sigla aqui no estado. Tá então, né? Ontem foi um domingo de movimentação, de manifestação do PL em várias cidades do país, inclusive aqui em Três Lagoas, e na capital ficou nítido aí o racha dentro do próprio partido. Por quê? O Azambuja, né, que é do PSDB, o ex-governador, ele vai assumir o comando do PL. E o Marcos Polon, deputado federal, ele é contra, né, a ida do Azambuja e de outros integrantes do PSB para o partido. E aí, então, já começa essa divisão dentro do PL, que está nítido, né, esse racha dentro do partido. 7h28 agora. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem.
Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Vem aí, 7º Congresso Florestal MS. Participe do debate sobre o desenvolvimento da cadeia florestal em Mato Grosso do Sul e região. Presença dos maiores players do setor, além de autoridades públicas e especialistas. Dia 18 de agosto no Espaço SESI MS em Três Lagoas. Inscrições e programação em showflorestal.com.br/Congresso Florestal MS. Realização Reflore MS. RCN Notícias. Agora são 7h30, 7h30. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. E agora, gente, nós vamos falando do Agosto Lilás. O agosto chegou e com ele uma importante mobilização em todo o país. O Agosto Lilás é um mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Em Três Lagoas, a OAB, ela dá início a uma série de ações de conscientização e prevenção. Para a gente falar sobre essas ações, sobre a importância do engajamento da sociedade neste tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a advogada, a doutora Laura Aquiles Nunes, ela que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB local. É a nossa entrevistada do dia também para a gente falar sobre as ações. Doutora Laura, quero agradecer pela presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda, bom dia. Ana, bom dia, eu que agradeço o espaço para promover esse assunto que é tão importante, né? O Agosto Lilás, ele vem para trazer medidas, né? A gente fala sobre medidas de prevenção ao combate à violência contra a mulher, que infelizmente só tem aumentado, né, ao longo dos anos. Aqui em Três Lagoas, quais as ações que a OAB está preparando, doutora? Nós estamos em sala de aula, né? É algo que é incomum, porque normalmente a gente está em todos os espaços públicos. Como a gente sabe que a prefeitura está promovendo, através da Procuradoria da Mulher, vários eventos em diversos espaços, o foco é em sala de aula, né? Porque a gente fala sobre o feminicídio, só que a gente não esclarece de onde vem essa violência. Essa violência vem de um comportamento social, né? Que o homem entende que a mulher, ela é posse, ela é um objeto. Então, se a gente educa nossos meninos e meninas, a gente consegue prevenir, né, essa violência e que ele não se torne um agressor, esse menino, e essa menina não se torne uma vítima do feminicídio. Então, vocês vão estar atuando nas escolas, o mês todo vai ter ações, doutora? O mês todo, né? O Agosto Lilás, ele é um mês para a sociedade acordar, né? Então, assim, vamos falar sobre violência e diversas formas de violência e a gente não sabe identificar. Então, muitas mulheres não sabem identificar um ato de violência e o agressor também, muitas vezes, ele não sabe que ele é um agressor de violência. Então, ele vai repetindo comportamentos e ele não tem noção, né, que aquilo se enquadra numa violência de gênero. E é muito importante isso quando a senhora coloca, porque a gente sabe que essas crianças vão crescer, serão os futuros cidadãos. É importante já educar essas crianças para que elas cresçam com uma mentalidade, um comportamento diferente do que a gente vê atualmente. Mas também que elas possam identificar dentro de casa, às vezes, né? Exato. Então, eu falo que a maior vítima da violência contra a mulher são as crianças. Então, uma criança que presencia uma mãe sendo violentada, ela provavelmente, a menina, ela vê aquele comportamento como amor, né? Meu pai é o provedor, ele bate na minha mãe, só que aí ele não deixa faltar nada em casa. E aquele menino acha que aquilo é cuidado e amor, e espera aquele comportamento. Então, se ele casa com uma mulher e que a mulher não faz um arroz no momento que tem que fazer, não limpa a casa, ele vai exigir aquilo como algo que ela tem que fazer, uma obrigação dela. E se não fizer, e aí vem essas violências. Então, que a gente tem que mudar esses papéis sociais, né? Então, que lugar que é o lugar de mulher, que lugar que é o lugar dos meninos e, principalmente, o cuidado, né? O trabalho de cuidado que nós temos com os nossos filhos, com o nosso lar, que infelizmente ele é colocado como somente da mulher esse trabalho. Então é daí que começam as violências, né? Então assim, dividir esse trabalho, né? Entender que esse trabalho de cuidado ele pode ser realizado pelo homem também. Então assim, quando o homem ele visualiza, né, o agressor, que é um possível agressor,
visualiza que esse trabalho ele pode ser dividido, né? Eu acho que ele começa a reconhecer o valor ali daquela mulher dentro do lar, fora do lar. E qual que é o tipo de violência mais comum em Três Lagoas pelos que vocês têm recebido e têm acompanhado na OAB, doutora? Ana, a violência, ela contra a mulher, desde a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, ela tem mudado. Que antes nós tínhamos a violência física, né? A agressão. Então, hoje, esse agressor, ele sabe que se ele bater na mulher, ele vai ser preso. Então, ele começa a articular outras formas de violentar essa mulher, que não deixa marcas aparentes. Então, hoje nós temos a violência psicológica, é uma violência que é muito difícil de reconhecer, né? Nós temos a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela não é falada. É quando esse agressor ele vai ocultar bens, patrimônio, ali no eventual divórcio, para que não dê a parte ameação à ex-companheira. É quando a gente entra com uma ação de alimentos e ele pede demissão do emprego, por exemplo, exoneração de um cargo público para não pagar alimentos, porque ele acha que aqueles alimentos vai gerar uma autonomia financeira essa mulher, né? E ele não quer que essa mulher tenha autonomia financeira. Então, ele começa a violentar essa mulher por meio dessas medidas patrimoniais para que aquela mulher fique ali, né? Então, dependente dele, né? Dependente. Então, a autonomia financeira é algo que eles não querem que a mulher tenha, né? Porque hoje muitas se mantêm por dependência financeira dentro dos lares. E nesses casos, como que a OAB, essa comissão, trabalha com isso? Vocês fazem, além de palestras, prevenções, vocês atuam de que maneira nesses casos, doutora? Ana, eu me coloco à disposição em organizações não governamentais para estar atendendo mulheres. Então, a gente atende de forma voluntária. Então, por exemplo, tem um atendimento na Casa da Mulher, não sei se você conhece. A gente presta atendimento jurídico, tantas outras, no CRAM, que eu já fui demandada. Sempre quando surge alguma demanda, a gente faz esse atendimento voluntário. Por quê? Nós temos a Defensoria Pública, claro, né? Só que a gente presta um atendimento especializado. Então, muitas vezes, essa mulher, ela não vai ter um atendimento que ela vai conseguir ali entender todos os direitos dela. Então, a gente consegue fazer isso, né? Nós temos essa comissão que dá esse respaldo a essas mulheres de um atendimento especializado para prevenir inúmeras violências que, principalmente, ela pode sofrer dentro de uma ação de divórcio. Por exemplo, hoje, se uma mulher é vítima de violência, está passando por uma dessas situações que a senhora colocou, elas podem procurar a sede da OAB em Três Lagoas? Pode. Lá, ela vai receber encaminhamento. Então, pode ser encaminhada para o CRAM, né, que é da prefeitura. Ela pode ser encaminhada para a Defensoria Pública, né, para os órgãos, para a delegacia, porque muitas vezes é medida ali de delegacia, né? A OAB não consegue intervir, mas também no atendimento jurídico especializado. Então, tem atendimento psicológico para essas mulheres ou não? Tem. Dentro do CRAM, nós temos hoje, que é o órgão da prefeitura, e também na Casa da Mulher. São voluntárias também. Então, eu presto atendimento jurídico, mas também tem atendimento psicológico lá dentro. Vocês dão todo o encaminhamento e vocês fazem parte desses grupos também, né? Com certeza. A gente tá de portas abertas, né? Assim, quem presta esse serviço a essas mulheres pode nos procurar. A gente vai procurar dar esse suporte jurídico a essas mulheres. E é muito importante esse trabalho das comissões da OAB, né? Porque às vezes as pessoas só veem a OAB como um todo, né? Em defesa dos advogados. Mas por meio dessas comissões, vocês prestam um atendimento muito importante para a sociedade. Seja na questão dos direitos humanos, nessa questão da violência contra a mulher, né? Com certeza, Ana. A gente faz o juramento, né? Para atender a função social. Então, advogar tem disso, né? Não é só os interesses particulares. Eu tenho que prestar esse serviço à comunidade, né? E esse trabalho que nós fazemos com essas mulheres, eu acho que é tão importante porque é uma prevenção à violência que a gente noticia, que é o feminicídio, né? Então, a gente consegue dar todos os mecanismos, os meios, e hoje em Três Lagoas nós temos uma rede de proteção muito grande. Não é todo município que tem uma DAM, uma delegacia especializada, um CRAM, casas de atendimento às mulheres. Então, assim, nós não temos isso em qualquer município. Hoje nós temos essa rede de apoio que, se a gente não consegue em tal órgão, a gente vai conseguir em outro, né? Exato. E como que a senhora vê a violência contra a mulher em Três Lagoas, né? A gente até falou na semana passada, já foram mais de 500 ocorrências registradas só neste primeiro semestre. A gente sabe que o número pode ser até maior, porque muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar. Como que a senhora avalia esses casos aqui na nossa cidade? E de um modo geral também? Sim. E por que de tanta violência, apesar de existir leis, de se falar tanto todo ano? Ana, é muito importante a sua pergunta. Eu começo uma palestra iniciando essa fala, porque nós temos uma lei que é uma das mais eficientes no combate de violência doméstica do mundo, está entre as 5 do mundo,
E tantas inovações legislativas para melhorar, aumento da pena do feminicídio e agora o descumprimento da medida protetiva é um tipo penal. Então, se ele descumpre a medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante, pode haver um pedido de prisão preventiva. Então, por que tudo isso que nós temos e ainda existe, esses números só estão aumentando, porque saiu semana passada, né, o mapa da violência do Brasil e os números aumentaram de feminicídio. Nós estamos no mês 8, iniciando o mês 8, né? Porque vai aumentar, Ana. Infelizmente, eu vou trazer esse número. Vai aumentar o número de feminicídios contra a mulher, apesar de todos esses mecanismos. O que mata hoje, o que tá matando? Esse agressor mata essa mulher por ter autonomia. Então, a gente tá no mercado de trabalho, nós estamos ocupando todos os lugares. E a mulher, as nossas avós que aguentavam 40 anos sendo violentadas por não ter para onde ir. O pai não aceitava dentro de casa, ela não tinha autonomia financeira. Para onde essa mulher vai? Ela não tinha estudo, não tinha onde recomeçar essa vida. Hoje não. Hoje nós temos informação. Hoje a mulher, ela pode recomeçar a qualquer momento. Então, quando ela fala, eu quero romper esse relacionamento, ali ela está numa faixa de risco. Ela pode ser morta. Então, a autonomia da mulher é o que está matando ela hoje. Você vê que absurdo, né? Então, vai aumentar esse número porque esse agressor ele visualiza essa mulher como objeto, como posse. E ele não aceita essa autonomia. Então, as meninas hoje, desde do namoro ali, né, na adolescência, ela não aceita certos comportamentos. Ela já consegue identificar a violência e ela já rompe. Ela rompe e aí você vê, nós vemos prisões hoje de adolescentes por violência, né? Não é prisões, né? Enfim, tem um nome para isso específico. Mas a gente vê que tá havendo um combate a essa violência desde ali, que eu antes não visualizava, é coisa de menino, coisa de menina, ou mulher mesmo. Ah, não, isso é coisa de casal, né? Não, tá sendo combatida essa violência. E essa violência, infelizmente, ela vai aumentar. Exato. É porque as mulheres, é o que a senhora disse, hoje elas têm coragem de denunciar, hoje elas têm o seu emprego, tudo, enfim, são mais independentes, Exato. né? E é diferente do passado, conforme a senhora colocou. Então, o número, ele pode ser até maior, é que algumas mulheres acabam ainda não denunciando. E a gente sempre fala que a violência doméstica, ela não tem uma classe social, né? Não, ela atinge todas as classes. Então, nós temos... uma advogada, ela pode ser violentada. Ela pode ser violentada. Uma juíza, uma promotora, né? O que acontece é que tem grupos mais vulneráveis, né? Então, tem grupos, dependendo da classe social, essa mulher ela não consegue sair desse relacionamento. Essa advogada, ela tem meios, né, para sair disso, né? Se ela consegue identificar, principalmente a violência psicológica, que é mais difícil de identificar. Então, ela está presente em todos os lugares, todas as cores, é claro, mas a gente não pode deixar de reconhecer que tem grupos que são muito mais vulneráveis. Exatamente. Doutora, e é por isso que é importante, então, que as mulheres, né, busquem ajuda, esse trabalho que vocês têm feito. Se as pessoas, por exemplo, grandes empresas solicitarem palestras, vocês vão até esses locais? Com certeza. Estamos de porta... Sempre. O agosto, ele até fecha minha agenda lá no escritório de atendimento, porque nós estamos à disposição da comunidade. Então, é só acionar que a gente vai programar certinho para estar comparecendo, falando sobre esses dados que nós tivemos um aumento também de violência aqui, medida protetiva. Então, eu queria dizer para você, Ana, que hoje a medida protetiva, os agressores são o quê? Ex-maridos, ex-companheiros e pai. É pai dos filhos dessa mulher que é agredida, dessa vítima. Então, muitas vezes ela não quer registrar o boletim de ocorrência. Ela não quer, porque vai medo de criar antecedentes, enfim. E hoje ela não precisa mais. Ela não precisa registrar um boletim de ocorrência, ela não precisa noticiar um crime. Ela fala, eu estou com medo, eu quero uma medida protetiva, ele não vai responder por uma ação criminal. Ela consegue essa medida protetiva que ela sai direto da delegacia com essa medida protetiva. Ou seja, só para ele não se aproximar dela. Exato. Para que ela não seja incomodada, para que ele não... porque ele vai violentar ela de diversas formas, né? Uma agressão verbal. E aí você cessa esse contato com esse agressor, para que essa mulher ela possa retomar a sua vida. A senhora defende a medida protetiva? Porque algumas pessoas colocam, apesar da medida protetiva, fulano foi assassinado, continua. Aí, Ana, eu vou falar algo, é um pouco pesado. Mas nada vai impedir um homem que quer matar uma mulher. Nenhuma medida, enfim, que o Estado possa fazer vai impedir um homem que está destinado a matar uma mulher. Ele está, enfim, decidido a isso. Por quê? Quando ela sai com essa medida protetiva, ela não sai acompanhada de um policial, né? E ele pode
Ele vai prevenir que ele se aproxime, que ele tá com raiva. Ele perdeu o objeto dele ali, né? Então, você, com essa medida, você pode colocar essa mulher num abrigo, porque nós temos abrigo hoje. Tentar manter esse homem, nesse momento de fúria, distante dessa mulher. E aí, como ela tá nesse momento de risco, a gente protege essa mulher. Mas se ele conseguir se aproximar dela, não há nada que o Estado possa fazer para prevenir isso. Ou para, enfim, coibir essa ação. Botão do pânico, como tem em alguns locais, a senhora acha que poderia ajudar? Poderia, porque é assim, você mantém essa pessoa em fúria distante dessa mulher, esse agressor distante dessa mulher. Então, é uma medida que, sim, ela pode gerar uma prevenção. Só que, infelizmente, tem alguns erros, claro que a gente sabe do que aconteceu em Campo Grande, né, que é muito falado. Que houve ali alguns erros, né, na condução dessa medida protetiva. Mas, assim, às vezes a gente hoje nós temos uma polícia militar especializada para o cumprimento das medidas protetivas, que não é todo município que tem. Então, essa mulher tem um telefone da polícia militar especializada. E ela visita essa mulher com medida protetiva para ver se ele tá cumprindo, se tá tudo certo com essa mulher. Não é todo município que tem, né? Que é Cabo Selma, que tá à frente. Então, assim, é um trabalho, assim, que a gente acompanha de perto, que funciona. Mas, assim, se esse homem tá decidido a fazer isso, não é no momento de briga, de fúria. Ele vai dormir, ele vai acordar às 7 da manhã e vai lá e mata essa mulher. Infelizmente, a gente não tem como, enfim, prevenir isso, nem enfrentar. É por isso que tem que se evitar desde o início, né? Quando já viu aquele relacionamento tóxico, aquela coisa que pode levar a isso, já corta o mal pela raiz, né? Exato, os primeiros sinais. Então, olha, ele fez isso comigo. Não, já medida protetiva, para que ele não tenha esse momento de fúria, né? Porque quando ele tem, é muito difícil controlar isso. O Estado, infelizmente, ele vem alertando. A questão do aumento da pena, por exemplo, do feminicídio, um homem que matar uma mulher, ele não vai abrir o Código Penal e ver a pena. Não vai fazer isso. Mas é uma forma do Estado passar essa mensagem. Nós não aceitamos, né, esse tipo de violência. Então, claro que nós não aceitamos nenhum tipo de violência. Só que você matar uma pessoa, né, um gênero ali, por simplesmente ter autonomia... Porque não quer mais, né? Porque não aceita o fim do relacionamento. É um absurdo. A gente viu, inclusive, nesta semana passada, imagens chocantes, né? Daquele homem que agrediu uma mulher dentro de um elevador. Quanto soco, gente. É uma coisa assim que você fica, né? Pra quê? É troco do quê? Por quê, né? Quanta violência, é uma coisa assim absurda. E é algo que a gente fica indignado. É uma situação que a gente não aceita. E tem muito disso que a gente precisa corrigir. Falar assim, nossa, mas é um louco. Um cara desse é um louco, um psicopata. A gente tem que tirar isso. Não, ele não é. Ele é uma pessoa comum que tá andando aqui entre nós. O agressor da mulher, ele não tem, às vezes, histórico de violência, tá? O primeiro histórico vai ser um feminicídio, por exemplo, né? Ele é uma pessoa comum que realmente é um cara trabalhador, muitas vezes, às vezes, ele pode ser um bom pai, então... conhecido e respeitado pela sociedade, e ele simplesmente vê aquela mulher como um agente que não tem autonomia e que não pode ter autonomia, né? Não pode ir e vir, não pode, enfim, decidir romper uma relação. Ele mata. Então, assim, muitas vezes, você vê, frequenta igrejas, né? Tem bons relacionamentos, e ele é um agressor de mulher. Então, assim, quando fala assim, ai, Laura, tem tal fulano, mas eu não acredito, porque ele não tem cara de agressor. O agressor, ele não tem cara. Não tem cara, não tem cor, não tem classe social. Ele simplesmente tem um ódio pelas mulheres. Aquele cara que fez aquilo ali, né, em 35 segundos, eu acho, 60 socos, é uma pessoa que ele não gosta de mulher. Ele tem raiva. Por quê? Ele vê aquela mulher que rompeu aquele relacionamento, que parece que tinha rompido o relacionamento, como uma pessoa que não merece dignidade, respeito, né? É uma ira que tem. Então, assim, a violência contra a mulher, nós precisamos falar nesse sentido. Agressores, eu acho que é o perfil mais covarde. Agressor de mulher é o tipo mais covarde que tem. Exatamente. Enfim, porque se é colocado na frente de um homem, ele não vai agredir um homem. Pega um sexo frágil, uma mulher frágil que não tem, né, a mesma força que ele tem. É um absurdo que a gente viu, gente, é repugnante. E que a gente possa continuar falando sobre isso e que as mulheres se encorajem, denunciem, né? Procurem já cortar o mal pela raiz do início, se empoderem, se estudem, não fiquem dependendo de homens e que a OAB possa continuar com esse trabalho de prevenção que é muito importante, viu, doutora? Muito obrigada, Ana. A gente sempre fala, olha, vai trabalhar, tem a sua renda, tem autonomia, só que nós
valorizamos as mulheres que ficam nos lares hoje, cuidando dos filhos. Então, nós estudamos, na verdade, para proteger essas mulheres, que infelizmente ficam numa situação de vulnerabilidade. Eu queria só aproveitar o momento para fazer um convite. Hoje, na Câmara, no plenário da Câmara, vai ter uma palestra às 18h30, que é com a professora Patrícia Milani. A professora Patrícia Milani, ela é excepcional, então ela estuda sobre gênero. Então, é uma oportunidade da gente aprender, né? Aprender como essa violência ela tem início. Obrigada, Ana, pelo espaço. Nós que agradecemos. O espaço está sempre aberto, viu, Obrigada. doutora? Sempre que precisar, o espaço está aberto para a gente falar sobre este assunto tão importante. 7h50 agora, 7h50, nós conversamos com a doutora Laura Aquiles, né, Nunes, ela que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora. 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Vem aí, 7º Congresso Florestal MS. Participe do debate sobre o desenvolvimento da cadeia florestal em Mato Grosso do Sul e região. Presença dos maiores players do setor, além de autoridades públicas e especialistas. Dia 18 de agosto no Espaço SESI MS em Três Lagoas. Inscrições e programação em showflorestal.com.br/Congresso Florestal MS. Realização Reflore MS. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. RCN Notícias. Sete horas e 52 agora, 7h52. Vamos agora para a capital? Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente direto de Campo Grande. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias. Uma excelente manhã de segunda-feira a todos. Começando a semana já com uma boa notícia, porque alguns produtos comercializados no Ceasa de Mato Grosso do Sul apresentaram redução de preços nesta última semana de julho. Um dos destaques vai para a Mangatome, que teve uma redução de aproximadamente 16%. A caixa que custava R$ 60 está sendo comercializada a R$ 50, a caixa de 10 quilos da fruta, então sendo comercializada a R$ 50. Outro destaque vai para o mamão Havaí, que teve uma redução de preço de aproximadamente 12%. Agora a caixa de 10 quilos da fruta está custando R$ 70. Outros produtos também que tiveram redução de preço foram o quiabo, foram a batata, na Ceasa aqui de Mato Grosso do Sul. E alguns consumidores também podem estar sentindo essa redução de preço nas gôndolas dos supermercados, tanto daqui da capital como no interior do estado. Outro destaque daqui de Campo Grande vai na área política, porque a Assembleia Legislativa aqui do estado de Mato Grosso do Sul está retornando os trabalhos esta semana após um período de recesso, e alguns deputados já protocolaram alguns projetos de lei.
como, por exemplo, o Coronel Davi, do PL, que protocolou o projeto de lei que autoriza o governo estadual a adotar medidas imediatas para proteger imóveis ameaçados de invasões. De acordo com o texto, ele prevê a desocupação em até 24 horas do imóvel após a notificação extrajudicial e também a exclusão dos programas sociais daqui do estado por parte dos invasores. Então, os invasores seriam excluídos de programas sociais estaduais. Outro projeto de lei protocolado vai na área ambiental, que é do deputado Pedro Ossian Neto, do PSD. O projeto defende o uso de etanol nos veículos oficiais quando o preço do etanol estiver em até 70% mais barato que o preço da gasolina, para reduzir os custos e garantir uma melhor economia por parte do governo estadual. Esses são alguns destaques daqui da capital no começo desta semana, nesta segunda-feira, e uma segunda-feira bastante atípica aqui em Campo Grande em comparação aos últimos dias. Os últimos dias, principalmente final de semana, fez bastante calor, ensolarado aqui em Campo Grande, e hoje pela manhã foi exatamente o contrário. Começou a chuva já na madrugada, já pela manhã, a partir de umas 3h30, 4 horas, começou uma chuva aqui na capital, agora já parou, agora está fazendo mais ou menos 22 graus, essa temperatura tende a estabilizar, mas uma temperatura bem menor em comparação aos últimos dias, e essa temperatura na casa de 22, 25 graus, tende a continuar até quarta-feira, quinta-feira, e aí, a partir do final desta semana, as temperaturas tendem a cair bastante aqui na capital. Ana, esses são os destaques daqui de Campo Grande, e eu volto contigo aí no estúdio, Ana. Obrigada, Fernando, pela tua participação. Vamos agora para Dourados. Vamos com a participação da Kátia Curatoni. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia, Ana. O primeiro encontro regional de rádio e TV, promovido pela Mídia com MS, acontece nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, no Anfiteatro da Unigran, aqui em Dourados. O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta fazer a inscrição pelo link no portal RCN67 e a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Com o tema O Futuro do Rádio e da Televisão, mais conectados, mais relevantes e mais presentes, o encontro trará debates sobre os desafios e as oportunidades do setor em tempos de transformação digital e mudanças no comportamento do público. Na programação, palestras com Marina Alves, Frederico Souza e Fernando Morgado, que falará sobre a força da TV aberta e do rádio, mídias que geram resultado. Nós, da Massa FM, estaremos lá. Ana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Kátia. Agora são 7 horas e 57 minutos. É hora da gente saber quem é o sortudo ou a sortuda, quem vai levar para casa mesmo, o morango do amor, Antônio Luiz. Vamos lá. Quem vai levar desta vez esse morango do amor? Não é um, são dois. Dois morangos do amor saindo para Liriel Alencar. Ela é do telefone final 2233 e é só passar aqui no Grupo RCN, Rua Euridice Chagas Cruz 807, bairro Vila Nova. Tem 3 dias para isso e pronto. Vai só saborear. Se deliciar. Exatamente. É isso aí, gente. Amanhã tem mais, tá bom? Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 horas e 30 minutos em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia, uma excelente semana, que seja uma semana abençoada, cheia de boas notícias. Até amanhã. RCN Notícias. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério.